Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. E se você está nesse episódio, quer dizer que você está numa quinta com Júlia. É justamente aquele momento na semana em que eu, Jefferson, aqui o Cangaceiro, fala sobre alguma curiosidade ou vai resenhar algum quadrinho sobre Julia Kendall. E hoje, vamos resenhar justamente a primeira história da Julia, a Julia número 1, beleza? Outro detalhe importante, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer dar sempre aquela força à nossa criminóloga, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, coloca aí algum comentário que possa fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá certo? Além disso, sempre que possível, compre um volume ou mais da Julia Kendall, que está sempre disponível, tanto na loja virtual da Mitos, como também na Amazon. Caso você compre pela Amazon, Cangaceiro, ele tem um link na Amazon, então vou deixar sempre na descrição esse link para que você possa comprar, ajudar o canal a crescer sem impactar no valor final da sua compra, beleza? Então, geralmente as pessoas costumam resenhar os 3 primeiros volumes juntos, porque eles meio que fazem parte de uma trilogia, mas eu discordo totalmente disso. Por quê? Porque tem umas surpresas nesse primeiro volume que vai estragar totalmente sua experiência de leitura nos próximos, se eu falasse tudo de uma vez agora, tá bom? Então, vamos lá, esse primeiro volume, ele tem a capa do Marco Soldi, e ele foi lançado aqui no Brasil em 2004. Olha só, já fazem 20 anos que Julia é publicada aqui no Brasil e é uma personagem incrível que tem seus altos e baixos em termos de vendas, mas sempre mantém um padrão excelente de histórias, de qualidade de histórias. E aqui você vai ter aí uma história com 130 páginas, total de 132 páginas, preto e branco. E aqui é o formatinho em papel jornal, mas em 2019 a editora Mitos passou a republicar a personagem em formato italiano, onde você vai ter capa cartão e papel offset preto e branco também, beleza? Mas eu vou ficar aqui com esse formatinho que eu achei ele uma maravilha, Então, tem até aqui, ó, sensacional edição de estreia, A Mitos adora botar esses letreiros nada a ver. Bom, e aqui 132 páginas, Porque a gente não sabe contar. Enfim, voltando aqui à nossa história, nós temos aqui o roteiro do Giancarlo Berardi, sozinho, o argumento e o roteiro é dele. Isso vai variar muito ao longo da série, porque ele geralmente vai fazer uma parceria com o Manteiro e o Causa, que são 2 roteiristas que o acompanham desde a época do Ken Parker, e aí eles juntos vão fazer essa dupla aí, esse trio, na verdade, onde eles vão poder cobrir mais histórias, já que uma série mensal exige muito trabalho e dedicação. E os desenhos aqui são do Luca Vanini, a capa do Marco Soldi. Bom, o Luca Vanini, tem algumas pessoas que acham estranha a arte dele, na verdade, eu particularmente gosto muito, e detalhe, a arte dele hoje em dia é completamente diferente dessa, mas é uma arte estilizada, mais bonita, na minha opinião, e que tem uma riqueza de detalhes grande, e que principalmente ele soube trabalhar muito bem as sombras, já que a Julia, principalmente nos primeiros volumes, que eu falo primeiros volumes, é tipo quase 100 volumes dela, são com uma pegada bem noir, uma cidade mais escura, mais sombria, com um ar mais dúbio, e perigoso, sempre lhe deixando naquele estado de tensão. Mas enfim, esse volume ele também serve como uma espécie de apresentação dos personagens, e nem todos vão aparecer aqui de cara. Mas logo de cara assim a gente vai ver, além da Julia, a criminóloga, a Julia Kendall, nós vamos ter a Emily Jones, que é a sua governanta, nós teremos o Tenente Webb e o Sargento Irving, além do seu grande amigo, Léo Baxter. E também nós teremos aí a apresentação do Nick Yorgis, que é o seu mecânico, do Morgan, que é o seu carro, é um personagem também, na minha opinião. E também teremos a participação do
Drummond, né? Do Drummond, que é uma espécie de mafioso aqui da cidade de Garden City. Além da gente ser apresentado a essa cidade fictícia, Garden City, que tem suas ruas e bairros sempre com nome de flores, plantas e etc. Coisa meio botânica até. Mas, enfim, o que é que acontece, né? A história ela já começa num clima de tensão tremendo, com closes nos olhos, né? Aterrorizantes. É por isso que o Vanini, para mim, ele é muito bom, porque ele conseguiu capturar o medo dessa vítima, onde você começa a história sob o ponto de vista de um assassino que sequestrou uma jovem e tá ela num canto bem sujo e bagunçado, e em um dado momento ele amordaça a vítima para ela parar de gritar, e ele rasga sua roupa e inicia aí um verdadeiro banho de sangue. Em seguida, nós somos levados a uma cena, né, em que uma mulher muito bonita, volumosa, é abordada, ela tomando banho, né, em casa e tal, é abordada por um possível criminoso. E aí ela dá uns socos, uns golpes aí de karatê no cara, né? E aí depois a gente percebe que na verdade não passava de uma cena de um filme ou uma série e desligado. E aí a gente vai conhecer realmente a verdadeira heroína da história, que é a Júlia, uma mulher com um corpo esbelto, porém esguio, com um tom, né, com um porte aristocrático e tudo, né? Mas que ela não é uma artista marcial nem nada disso. Apesar de muito bonita, ela não é também uma mulher com curvas exageradas, diferente da mulher lá da TV que ela estava assistindo. E a gente percebe que ela está bem frustrada porque, na verdade, aquela cena nada bem irreal era uma adaptação das suas aventuras que foram vendidas a um estúdio pelo seu produtor, um certo Phil. Esse cara é um picareta, né? E você vai vendo que ele teve um envolvimento amoroso também com a Júlia. E aí ela fica muito decepcionada com a forma como trataram a imagem dela, a história dela, que não condiz com a realidade. Ao longo da história, a gente vai vendo que a relação dela com esse Phil é bem conturbada e que ele realmente a magoou bastante, decepcionando ela, tanto do ponto de vista amoroso como profissional. O corpo daquela moça é encontrado e imediatamente a polícia entra em ação. Nesse caso, aí a gente vai conhecendo mais quem é a Júlia, né? A Júlia, que é uma professora universitária, ela dá aula na Universidade de Hollyhock, né? E dá aula no curso de criminologia, ou seja, ela é uma criminóloga. A caminho da universidade, ela passa no mecânico e pega o seu carro Morgan, que é um carro bem antigo, né? Década de 60, e ele geralmente apresenta alguns problemas mecânicos, mas ele tem seu charme, né? E ela não consegue se livrar dele, e o mecânico também não quer que ela se livre desse carro. Ao chegar na universidade, ela tem um momento acadêmico ali, né? E são momentos bem interessantes, onde ela partilha seu conhecimento, várias citações acadêmicas que denotam aí o preparo do Giancarlo Berardi, que estudou criminologia para escrever Julia Kendall. E aí, gente, o que acontece? Ela é chamada, né, pela polícia para auxiliar nessa investigação. Só que antes disso, na verdade, ela é convidada pelo procurador Robson, que é justamente o chefe dela de verdade. Ela não trabalha para a polícia. Ela é professora universitária e presta serviço à procuradoria, auxiliando a polícia em algumas investigações como consultora. Então, ela traça perfis psicológicos, ela tenta entender e ajudar a polícia a entender o modus operandi dos seus criminosos para tentar, quem sabe, antever as próximas ações e evitar crimes, né? Mas, acima de tudo, a Júlia ela é uma estudiosa, ela quer entender o porquê da criminalidade e do criminoso estar fazendo o que está fazendo. Então, a gente vai percebendo aqui que nas entrelinhas a Júlia ela já se envolveu em outros casos e em alguns deles ela correu risco de morte. Então ela está com a relação aí entre ela e a lei um pouco estremecida. Mas após o sumiço, né, e assassinato de uma de suas alunas, ela acaba sensibilizada e entra de cara, né, de cabeça aí na investigação, justamente para evitar que outras vítimas como essas possam vir a aparecer. Ao longo da investigação,
vão surgir vários suspeitos, né, desde um ex-namorado até mesmo o zelador de um ginásio esportivo, e ela vai estar aí fazendo essas investigações. O final dessa história, ela apresenta uma grande reviravolta, né, e você, assim, eu garanto, se você ler isso aqui sem nenhum spoiler, você vai realmente se surpreender com quem é o assassino, beleza? Então, por isso eu não estou dizendo muita coisa a respeito, até porque eu não gostaria de estragar a surpresa de quem for ler sem nenhum tipo de spoiler. A partir da segunda resenha, né, da resenha do número 2, a gente vai ter que, infelizmente, abrir o jogo, né, não tem como esconder, mas nesse primeiro momento eu vou ficar na minha. Mas enfim, né, galera, aqui a gente tem a apresentação de diversos personagens. No volume 2, mais personagens são apresentados, né? Por exemplo, a gente escuta aqui, né, ser citado por alto que a Júlia tem uma irmã, que ela tem uma avó e tal, mas eles ainda não aparecem nesse primeiro volume, né? São muitos coadjuvantes que vão aparecer aqui e aí você percebe que todos são muito bem detalhados, têm uma personalidade bem estruturada. Eu gostei bastante desse primeiro volume e eu recomendo demais, né, que você leia esse e em seguida os outros, né, que vão complementar a leitura do primeiro, tá bom? Se você assistiu até aqui, muito obrigado, curte, se inscreve, compartilha, fala aí sua opinião sobre Julia Kendall. Você gosta de histórias de investigação? Você gosta desse mistério, né? Enfim, mas aqui a gente também tem um diferencial importante. A Julia, ela não é uma personagem de ação, ela é bem diferente por exemplo, do Nick Ryder, né, que é o outro investigador da Bonelli, um outro investigador da Bonelli, ou mesmo do Dylan Dog, ou do Martin Mister. Ela é uma personagem que luta com a mente e não com o corpo. Ela abomina a violência e não utiliza armas. Então, ela é uma investigadora pura. E aqui você vai encontrar, né, casos bem intricados e antagonistas riquíssimos, beleza? Então, mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Curte, se inscreve, compartilha e bora ler Júlia. Até a próxima quinta, né, por sinal.